Mais um na barca, Tricolor negocia nova saída. Vamos comentar aí sobre isso. Vamos falar também sobre 4 jogadores do São Paulo na mira do Dorival para ser convocado, rapaz. Vamos estar comentando sobre isso e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha? Tranquilão? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. Amanhã tem São Paulo em campo, tá? São Paulo e Red Bull Bragantino. E segundo o Alexander Vieira, o São Paulo deve poupar seus principais jogadores para o jogo deste sábado contra o Red Bull Bragantino em Bragança. A opção faz parte do planejamento da comissão técnica para rodar o elenco e dar minutos aos reservas e preservar alguns nomes neste início de temporada. Até porque, né, que essa loucura que é o calendário e também por causa da pré-temporada do São Paulo nos Estados Unidos, a gente joga amanhã contra o Bragantino e segunda-feira de novo. Exatamente, joga domingo, só tem um domingo para descansar e segunda tem jogo de novo, né? Então deve ser realmente aí, todo mundo reserva amanhã contra o Bragantino, aí joga o titular na segunda contra a Inter de Limeira, reserva contra o Velo Clube, aí depois é o Palmeiras no Allianz Parque, né? Aí deve voltar o time titular do São Paulo, deve ser esse aí, né? Foi informação com o Jean tinha trago, esse deve ser o planejamento aí, né, cara, de titular e reserva nesses 4 jogos aí, né? Contra o Bragantino, Inter de Limeira, Velo Clube e também o Palmeiras, né? Jogos importantes aí. O Bragantino não ganha de ninguém, mas é que tá aquele negócio. Aí que tá aquela preocupação de sempre. Quando o time não ganha de ninguém, rapaz, o São Paulo adora ressuscitar time que não ganha de ninguém. Essa aí que é justamente a precaução, né, cara? O Bragantino, horroroso, não ganha de ninguém, né? E essa aí, né, que deixa a gente preocupado, tá bom? 570 dias sem marcar 4 gols numa mesma partida. O jogo do São Paulo contra o Mirassol quebrou um enorme tabu. Após 570 dias, o São Paulo voltou a marcar 4 gols num só jogo. A última vez foi no dia 16, tá? Aí do 7 de 2023. Foi 4-1 contra o Santos. Cara, esse jogo contra o Santos. Cara, esse jogo contra o Santos, né? Eu me lembro de um 4-1 contra o Santos, mas na minha cabeça, pelo menos, eu imaginava que tinha sido um jogo do Paulista, não foi não? Porque aqui tá a data do jogo, né? Foi dia 16 do mês 7, né? Mês 7 não tem Paulistão, né? Já tá na temporada. Enfim, o último jogo que eu lembro que a gente venceu o Santos por 4-1 foi um jogo que o Luan tinha feito gol de fora da área, que o Caleri tinha feito um gol de cabeça, né? O técnico era o Ceni ainda, tava uma chuva braba no Morumbi nesse dia, né? Enfim, eu acho eu que foi esse jogo, né? Só que na minha cabeça esse jogo tinha sido contra o Santos no Paulistão, né? Mas enfim, né? E São Paulo então desde 2023 não marcava 4 gols no jogo só e foi voltar a marcar, né? Contra aí o Mirassol, que o Tricolor fez 4-1, tá bom? E o Wendel Bidou e já pode fazer a sua estreia pelo São Paulo já neste sábado contra o Red Bull Bragantino. Já tá regularizado. Tá no BIS, na questão de documentação, tá tudo certo, tudo ok. Se ele vai pro jogo amanhã ou não, aí já é com o Zubeldia, né? Acho eu que ele ainda não vai. Ainda mais que ele deu a entrevista dele ontem, né, de apresentação, né, foi anunciado de forma oficial, e perguntaram pra ele sobre a questão física, ele falou, preciso de mais alguns treinos ainda, né, me adaptar. Acho que pra esse jogo de amanhã, acho que ele não vai nem pro banco. Acho, né, é achismo. Hoje tem mais um treino aí que o Zubeldia vai encerrar a preparação para o jogo de amanhã. Enfim, vamos ver se ele fica pelo menos aí no banco, já que deve ser só os reservas, né? Amanhã aqueles garotos que jogaram a copinha e que estão treinando no time profissional devem ir para o banco, né? Que é além do Rian, né, o Lucas Ferreira, o Alves e o Mike, né? Já que ele vai por todo mundo reserva, então acho que muitos titulares nem vão para o jogo, né? E vai ter muito garoto ali da base no banco para poder complementar ali o time para esse jogo. Enfim, acho que pré-jogo ainda não, mas quem sabe contra a Inter de Limeira, contra o Velo Clube, quem sabe ele já deve estar disponível aí, né? Para pelo menos ir ali pro banco, jogar uns minutinhos aí e tudo mais, né? Bom, vamos avançando aí, rapaziada. E o negócio é o seguinte: o São Paulo figura entre os times que menos investiram em 2025 em reforços. Cara, o GE fez aqui uma matéria, né, sobre os times aí, tá? São os 20 clubes da Série A do Brasileirão de 2025, né? O São Paulo não gastou nada em questão de direitos econômicos do jogador, né? Você vai lá no time, compra o jogador e traz. O São Paulo não gastou nada, R$0 com isso. O jogador do São Paulo trouxe só foi por empréstimo e estava livre. O São Paulo trouxe 4 reforços, né? E os 4 o São Paulo trouxe aí
Um por empréstimo, os dois estavam livres e o outro o Porto liberou, que foi o Wendel, né? O São Paulo doou o Moreira e doou o William Gomes pro Porto, aí eles liberaram o Wendel, o Oscar estava livre no mercado, o Enzo, como eu falei, é por empréstimo, e o Cedric Soares também estava livre. Então o São Paulo não foi nenhum time, irmão, fez proposta e comprou os direitos de algum jogador. Nenhum, né? Nenhum. Óbvio que quando você contrata um jogador, ainda mais quando tá livre, né, que foi o caso do Cedric, que foi o caso do Oscar, óbvio que tem luvas, né, para você pagar pro jogador, mas é muito mais fácil você contratar um jogador livre pagando luva do que em outro time comprar o jogador, né? Até porque essas luvas elas são diluídas no contrato, né? Então o cara vai receber o salário dele por mês, né? Tem o salário dele lá e tem as luvas, né, que é paga junto com o salário. Então é muito mais fácil para times que têm dificuldade financeira, como é o caso do São Paulo. Aí o Globoesporte.com fez aqui um levantamento, tá? Dos 20 clubes aí da Série A que mais gastaram aí, né, até aqui nessa janela aí de 2025. Tá, vamos lá. O São Paulo não é nem que tá entre os que gastou menos, né? Nem isso. O São Paulo tá ali junto com alguns times que não gastaram nada com direito de jogador, tá? Vamos lá. Apenas, rapaziada, 4 times, tá, que não gastaram dinheiro aí, né, para comprar jogador. Juventude, Mirassol, São Paulo e Vasco, tá? Foram aí os 4 times da Série A, né, de 2025, que vão disputar a Série A esse ano. Foram os 4 que não gastaram nada, né, em questão de contratação, né? O Mirassol contratou muito jogador, o Juventude, mas, né, o Gé botou que eles não gastaram nada, então deve ter contratado só jogadores que estavam livres, né, aí no mercado, só acertando o contrato aí com o jogador. O time que menos gastou, pra você ter ideia, o time que menos gastou da Série A foi o Ceará, que gastou 2 milhões e 600 mil reais, tá? O time que menos gastou. Aí depois vem Juventude, Mirassol, São Paulo e Vasco, que não gastaram nada, né? Nada. Então vai lá, Palmeiras gastou mais de 200 milhões, Botafogo gastou 130, Bahia gastou 113, cara, é uma realidade completamente diferente da do São Paulo, né? Ainda mais agora que tem FDIC aí, né? Tem teto de gasto, além de teto de gasto para você comprar jogador, que não comprou nada, né? Ou melhor, não comprou nada, né? Só os reforços que vieram, São Paulo não pagou por enquanto, né? Porque o Enzo Dias, por exemplo, se quiser, tem que comprar depois. E além também desse investimento bem limitado em reforço, ainda tem a folha que tem que ser diminuída, né? Que foi diminuída aí em relação a 2024, né? E mesmo com essas situações, eu gostei dos 4 reforços do São Paulo, tá? O Wendel e o Oscar eu achei excelente, tá? O Enzo Dias foi uma aposta válida, né? Pelo meio do São Paulo ali, tá entregando até aqui, até surpreendentemente. E o Cedric Soares, como eu falei, eu não contrataria, né? Porque, a partir do momento que você tem um garoto da base de 20 anos, que a idade dele tá estourando pra base, ele não sobe, né? De forma definitiva aí, e de ter um Moreira, que é um talento, e que os caras doam ele pro time que traz o Cedric, não dá pra achar esse movimento aí bom, né? Então eu não contrataria o Cedric, mas acho que foi até melhor do que eu esperava, sendo bem sincero pra vocês. Né? Baseado que não comprou nenhum jogador, não foi lá e comprou, acho que foi até melhor que o esperado aí, eu gostei dos reforços que o São Paulo fez, mas tá aí, né, um dos 4 times que não gastaram nada. Se tivesse uma competição de quem gastasse mais dinheiro, o São Paulo tá na zona, né, porque o São Paulo tem dos 4 que não gastaram nada, então tivesse rebaixamento de time que não gastaram nada, o São Paulo está, né, entre os 4 últimos aí, bom? Vamos avançando aí, rapaziada. E o negócio é o seguinte, o Fabiano, tá, ex-jogador do São Paulo, participou do podcast Tricolaços, né, que é lá do Arnaldo, do Tirone, né, do Maurício Barros, e ele é empresário do Rian Francisco, e ele trouxe aqui algumas declarações muito interessantes sobre, né, a questão atual dele, sobre as categorias de base, sobre a transição, né, que é o processo que ele tá fazendo, né, porque ele acabou de jogar a copinha, acabou de subir, aí já jogou alguns jogos no profissional, e o Fabiano falou o seguinte sobre o Rian Francisco. Vamos lá. O Rian, junto com outros jogadores que subiram, vão fazer o processo no profissional. E se por acaso a base precisar, eles descem para fazer determinado tipo de jogo. A não ser que seja um caso à parte em que o Zubeldia fale. Não, ele não vai descer mais e vai ficar conosco aqui em definitivo. Então, é isso que o pessoal do profissional tem passado para nós do staff. E a gente tem conversado com o Rian. A princípio, ele está hoje treinando com o profissional. Os meninos do Sub-20 ganharam férias. Eles deram férias para a molecada. Daquela turminha, apenas alguns estão no profissional. E isso é o que está sendo especificado
de momento, fecha aspas. Isso aqui é interessante porque, presta atenção nisso aqui, ó. Se por acaso a base precisar, eles descem para fazer determinado tipo de jogo. Isso aqui é interessante porque, nesse mesmo podcast onde o Fabiano falou isso aqui, que é no Tricolaços, o Visoli, que trabalha no São Paulo, né? Foi até técnico interino já do São Paulo lá em 2020, o Visoli, ele trabalha lá. E nesse mesmo podcast, o Visoli falou que tem jogadores aí que sobem pro time profissional e que não jogam no time profissional, ou jogam pouco, ou só fica no banco, e que na hora de chamar para voltar para jogar jogos da base, eles não querem descer, né? Não querem descer. Aí, o moleque só profissional, quer ficar lá e não quer descer mais. Né? E depois o Arnaldo Ribeiro, que era quem estava entrevistando o Visoli nesse podcast, depois ele trouxe informação que 2 jogadores especificamente aconteceu isso. Primeiro o William Gomes, tinha acontecido, e por último agora o Henrique Carmo. O Henrique Carmo que estava inscrito para jogar a Copinha e não foi para a Copinha, né? Só jogou aquele jogo lá contra o Botafogo na estreia do São Paulo, foi mal, né? Mas faz parte, nem que foi o segundo jogo dele como profissional, mas esse negócio é bem complicado. Os moleques sobem não querem voltar para a base mais não. E o pior é isso, eles não querem voltar para a base e não volta, né? Porque o Rian, por exemplo, o Henrique, por exemplo, não voltou. Era para ele estar jogando a Copinha, cara, com o time do São Paulo. Entendeu? Ele é a última das últimas opções no profissional de São Paulo, né? E aquele negócio, o moleque não quer voltar e não volta. Mas não tem que ter esse negócio de não quer voltar. É funcionário do clube, né? Funcionário do São Paulo. Se tiver que voltar para jogar base, tem que jogar e acabou. Só que isso, infelizmente, não acontece. E o Fabiano falou, né? Que ele, junto com os outros que acabaram de subir, se precisar, vão voltar. O que é legal. Né? Que é isso, irmão. Se vai jogar no profissional, vai jogar. Mas se não for, se for para ficar só no banco, vai ter que descer para jogar na base também. Para não ficar só treinando no profissional enquanto a base precisa. Isso é um ponto muito interessante que o Fabiano trouxe aí, tá bom? Aí, rapaz, ele falou aqui também sobre a questão aí, né, de jogar no São Paulo, né, sobre proposta. Ele falou o seguinte, abre aspas. O que chega pra gente, a gente sempre passa para o São Paulo. Agora a gente não pode queimar etapas. É um grande desejo do jogador que ele cumpra o processo natural no clube. Ele quer ter identificação no clube, para depois as coisas possam acontecer naturalmente. Ele fazendo gols, sendo titular do São Paulo, lá na frente as coisas vão acontecer. Como ele e sua família são muito tranquilos, não existe deslumbramento. Sempre é muito natural, com o pé no chão. A gente conversa muito em relação a isso. Fecha aspas, espetacular declaração. Espetacular, porque todo mundo fica empolgado, querendo que ele jogue, mas cara, tem empolgação da torcida que é normal, que não tem como segurar, mas que ele falou, cara, é muito importante, não pode ficar querendo queimar etapa, né? Eu acho que, por exemplo, contra o Mirassol ele tinha que ter entrado um pouquinho no segundo tempo, mas faz parte também, ninguém vai morrer também porque ele não entrou, né? Esperamos que o Zubedi nos próximos jogos dê chance pra ele, amanhã vai jogar o time reserva, vamos ver se ele vai entrar, tem jogo com o Velo Clube, contra a Inter de Limeira, e ele tem que ganhar minutos nesses jogos, mas tem que ter calma, né? Não dá pra gente querer já que ele ser titular absoluto do São Paulo, querer jogar a responsabilidade toda nas costas dele pra ele ser o artilheiro do São Paulo de uma hora pra outra. E outro ponto também é que ele tem pé no chão, né? Como o Fabiano falou, ele, a família dele tem pé no chão, com tranquilidade, ele quer ter identificação no clube, quer jogar no São Paulo, e isso é muito bacana, né? Ele não sabe se isso vai acontecer não, porque pode chegar daqui a pouco um time e fazer uma proposta, São Paulo vai dele, né? Mas, né, todo mundo aí na família dele, né, não tem deslumbramento, tem pé no chão, né, cara, né, tendo aí, passando por cada etapa que é muito importante, porque tem muito jogador que é muito talentoso, muito promissor, mas depois, né, cara, se deslumbra, acontece muitas coisas e depois os garotos se perdem. Isso acontece muito, tá? Ontem, no treino de ontem, da quinta-feira, tivemos aí, né, rapaziada, o Lucas Silvestre, que é filho e auxiliar do Dorival, tava lá na Barra Funda acompanhando aí o treino do São Paulo, né? Todo mundo já ficou, opa, o que o auxiliar do Dorival tá fazendo no CT? Segundo a ESPN, ele conversou com a comissão técnica do São Paulo e informou que 4 jogadores do clube estão no radar de Dorival Júnior. O meia Oscar, os volantes Alisson e Pablo Maia e o lateral esquerdo Wendel, tá? Então, o Lucas Silvestre foi lá assistir o treino e informou para o São Paulo que esses 4 jogadores estão no radar, né? O Dorival tá olhando para esses 4 jogadores, né, com possibilidades ali de convocar eles para a seleção. Olha, eu vou te contar, viu, cara. Eu já não tenho nenhuma, como é que eu posso falar? Nenhuma identificação ou vínculo com seleção, né, cara? Pô, a CBF é uma porcaria, a seleção é uma vergonha. O futebol brasileiro, em vários aspectos, é uma vergonha, né? Calendário,
a arbitragem, né, a seleção brasileira, né, contratou o Diniz, depois, né, trouxe o Dorival numa bagunça, né, cara, a seleção sub-20 é vergonha lá com o Ramon, cara, a CBF é bizarra de ruim, né, cara, é impressionante como eles são incompetentes aí, e, cara, eu não tenho nenhum tipo de, porra, meu, a seleção brasileira, né, aí é de cada um, né, cada um tem sua opinião, pra mim se perder de 7-1 pra Alemanha ou ser campeão, pra mim não faz diferença alguma, minha seleção é o São Paulo, eu só torço pro São Paulo, o resto eu não tô nem aí, né, e evidentemente que isso é muito ruim pro São Paulo, porque os jogadores indo pra seleção desfalcam o São Paulo, a gente viu o Lucas indo pra seleção no ano passado desfalcando o São Paulo em jogos do Campeonato Brasileiro, e isso é muito ruim. Olha aí, rapaziada, informação do Gabriel Sá. O Belgrano negocia o retorno antecipado do volante Santiago Longo, emprestado ao São Paulo até o dia 29 de agosto. A possibilidade é tratada como plano A do Belgrano no mercado, que quer que o Santi volte para ser um dos pilares do seu meio campo, tá bom? Então, vamos acompanhar. Ele tem contrato do São Paulo para emprestar até o dia 29 de agosto, tá acabando já o contrato dele, né? Falta pouco tempo aí. E o Belgrano está negociando a volta dele. Vamos ver se vai ou se vai continuar no São Paulo até o fim do empréstimo. A imprensa da Argentina já tinha trago também algumas informações sobre isso, né? E agora o Gabriel Sá também traz. Meu parceiro, dá aquela moralzinha, se inscrevendo no canal, deixando seu like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.